faz o que eu quero ou vou te foder. Entenda os detalhes da briga Stabile e Tuma no Corinthians. Tudo o que você precisa saber sobre o atrito nos bastidores no Parque São Jorge entre o presidente da diretoria e o presidente do Conselho Deliberativo. Hoje o Corinthians é um time que escolhe jogo, diz André Rizek. A política do Corinthians vive dias agitados. Os protagonistas da vez são Osmar Stabile, presidente da diretoria e principal responsável pela gestão do clube, e Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, órgão destinado às votações, fiscalização e eleições. De um lado, Stabile acusa Romeu Tuma Júnior de ameaça, assédio, interferência política na administração e comportamento irregular e grave. Do outro, Romeu Tuma Júnior responsabiliza Osmar por convocar reunião ilegal e ilegítima para votar seu afastamento provisório das funções no clube e afirma que apenas deixará o cargo sob ordem judicial válida ou por meio de procedimento interno que observe rigorosamente os ritos estatutários. Na segunda-feira, Stabile se fez valer do item 6 do artigo 112 do Estatuto do Corinthians, convocar o CD, o CORE, a diretoria, o Conselho Fiscal, para reunir o Conselho Deliberativo e votar pelo afastamento de seu desafeto político. Compareceram 137 dos 290 conselheiros. Entre os presentes, 115 votaram pela saída de Romeu Tuma Júnior, 15 se posicionaram contrários e 7 se abstiveram. Agora, pelo menos ao que tudo indica, caberá à Justiça decidir se o ato foi válido e, consequentemente, quem preside o Conselho Deliberativo do Corinthians. O assunto é repleto de interpretações distintas, versões desencontradas e polêmicas. Diante das incertezas, o GE separou as principais perguntas sobre o tema e buscou aquilo que pôde apurar sobre os bastidores da vida política de um dos principais clubes do futebol brasileiro. Importante ressaltar que, para a elaboração desta reportagem, o GE ouviu ao longo dos últimos dias os dois principais envolvidos, apoiadores de ambos os lados, conselheiros que se colocam como neutros na história e funcionários do Corinthians impactados, direta ou indiretamente pela política do clube. O que é o Conselho Deliberativo do Corinthians? O Conselho Deliberativo é um dos 5 poderes do Corinthians, ao lado da Assembleia Geral, do CORI, Conselho de Orientação, do Conselho Fiscal e da Diretoria. Atualmente composto por 290 conselheiros, sendo 200 eleitos e 90 vitalícios, o órgão tem a função de aprovar ou reprovar contas, votar os orçamentos anuais, fiscalizar o trabalho do presidente e da diretoria e velar pelo cumprimento do Estatuto. Em outras palavras, o Conselho seria o Parlamento do Parque São Jorge. Qual a origem do desentendimento entre Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior? Segundo Osmar, conforme relatado aos conselheiros em reunião realizada no dia 9 de março, o principal desentendimento ocorreu na noite do dia 6 de março em uma pizzaria nas dependências do Parque São Jorge. Naquela ocasião, Romeu Tuma Júnior teria cometido assédio ao desrespeitar publicamente o presidente do Corinthians e colocá-lo em situação humilhante ao dizer: ou você faz o que eu quero ou eu vou te foder. O contexto seria uma cobrança de Tuma pela contratação do segurança Aldair Borges, apontado como o responsável por esconder grades e liberar acessos ao clube no dia 20 de janeiro de 2025. Naquela data, o Conselho Deliberativo do Corinthians votaria o impeachment de Augusto Melo, mas o encontro precisou ser suspenso. Tuma nega todas as acusações de Osmar. Em entrevista ao GE, publicada no dia 10 de março deste ano, o presidente do Conselho Deliberativo afirmou que levará o caso à polícia para a devida apuração dos fatos. Os dois não foram aliados para derrubar Augusto Melo da presidência do Corinthians? Sim. Durante os anos de 2024 e 2025, Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile estiveram alinhados politicamente para a aprovação do impeachment de Augusto Melo, sacramentado no dia 9 de agosto de 2025. Inclusive,
Antes da eleição presidencial de 2023, Tuma e Osmar integravam o mesmo grupo político do Parque São Jorge, União dos Vitalícios. Atualmente, apenas Osmar se mantém na chapa, enquanto Tuma afirma não participar de nenhum grupo específico. Por que o Osmar convocou a reunião para afastar provisoriamente Romeu Tuma Júnior? No edital de convocação disponível no site do Corinthians, o presidente Osmar Stabile alegou que os motivos da reunião de segunda-feira se baseavam na não votação da reforma do Estatuto, na denúncia de assédio e interferência política e evidente gravidade dos fatos. De acordo com pessoas ligadas a Romeu Tuma Júnior, há duas principais razões para a tentativa de seu afastamento. A primeira delas seria a anulação da Assembleia Geral para a reforma integral do Estatuto, marcada para o dia 18 de abril. Entre outras mudanças estruturais, a proposta do novo Estatuto do Corinthians poderá conceder o direito ao voto ao fiel torcedor nas eleições presidenciais do clube, demanda antiga da torcida. A segunda seria uma orquestração política para tirar o presidente do Conselho Deliberativo de cena, facilitando a aprovação das contas de 2025 em uma votação secreta, isto é, sem que os votos fiquem atrelados ao nome de cada conselheiro em ata, portanto, sendo impossível de rastreamento. Pelo Estatuto, o Corinthians tem até o fim do mês de abril para julgar os números do ano passado. Em caso de reprovação, Osmar Stabile poderia sofrer impeachment. Se o Romeu Tuma Júnior for de fato afastado, quem assume a presidência do Conselho Deliberativo? Leonardo Pantaleão, vice-presidente do Conselho Deliberativo. Em nota divulgada à imprensa, Pantaleão questionou a legalidade da votação que afastou Romeu Tuma Júnior e disse que, enquanto não houver reconhecimento de sua validade jurídica, não se configura alteração formal na presidência do Conselho Deliberativo, razão pela qual eventual assunção de função não se opera de forma automática. Qual a linha sucessória do Conselho Deliberativo? Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho. Leonardo Pantaleão, vice-presidente do Conselho. Maria Ângela de Souza Ocampos, primeira secretária. Denis Nieto Piovesan, segundo secretário. Como já relatado na reportagem, nem Tuma e nem Pantaleão reconhecem a legalidade da reunião convocada por Osmar Stabile. Na noite de segunda-feira, o encontro dos conselheiros foi presidido por Maria Ângela Ocampos. A primeira secretária deixou o Parque São Jorge minutos depois do início do ato e informou à imprensa que também não reconhece a legalidade da reunião. Ela, inclusive, diz ter formalmente encerrado o encontro. Após a saída de Maria Ângela, o rito foi presidido pela quarta pessoa na linha sucessória, Denis Nieto Piovesan. Aqui, vale ressaltar que Maria Ângela Ocampos foi a pessoa que conduziu Augusto Melo de volta à presidência do Corinthians no dia 31 de maio de 2025, quando a conselheira, baseada em uma decisão do Conselho de Ética do dia 9 de abril daquele ano, anulou todos os atos anteriores do Conselho Deliberativo. Tanto Stabile como Tuma tratam o caso como tentativa de golpe e invasão ao clube. O episódio foi denunciado internamente, mas ainda não há um parecer sobre a conduta de Maria Ângela Ocampos. Quem se fortalece com uma eventual mudança? Politicamente, segundo a maioria das pessoas ouvidas pelo GE, o principal vencedor em uma eventual mudança na presidência do Conselho Deliberativo seria o grupo político de Osmar Stabile, União dos Vitalícios. O grupo é apontado como o principal articulador do afastamento de Romeu Tuma Júnior, antigo membro da chapa, por discordâncias políticas com diversos itens da reforma do Estatuto. Procurados pela reportagem, membros do grupo União dos Vitalícios argumentaram que não são contrários à reforma. A maioria deles se diz favorável às mudanças estruturais do Corinthians, incluindo o direito ao voto do fiel torcedor. Os juristas do grupo, no entanto, alegam ter encontrado inconsistências em trechos específicos apresentados na reforma do Estatuto. O que isso pode interferir na próxima eleição?
Incerteza da votação da reforma do Estatuto, que propõe mudanças estruturais tanto no modelo de eleição como no tempo de mandato de conselheiros e membros da diretoria. Atualmente, quem preside o Conselho Deliberativo do Corinthians, caberá à Justiça dizer. Para Romeu Tuma Júnior, ele ainda é o presidente do Conselho do Corinthians. Para Osmar Stabile, o presidente em exercício é Leonardo Pantaleão. Para Leonardo Pantaleão, o presidente é Romeu Tuma Júnior. Nos próximos dias, ao que tudo indica, o impasse deve ser judicializado para que um juiz decidir aquilo que os membros da política do Corinthians tanto discordam. Por Iago Rudá, repórter do GE, São Paulo.